Olá, meus amigos e minhas amigas. O tema de hoje é depressão. Depressão é um transtorno psiquiátrico. Depressão não é simplesmente tristeza. Tristeza a gente tem na vida a todos os momentos. A depressão é uma tristeza que não tem fim e vem acompanhada de outros sintomas, um desinteresse pelas coisas, um desinteresse pelo trabalho, uma falta de motivação para fazer o que a gente fazia antes. Enfim, ela tem muitos aspectos. E há casos mais leves de depressão e casos mais graves. Esses casos mais graves precisam ser tratados normalmente por muito tempo. Alguns precisam ser tratados pelo resto da vida. É o transtorno psiquiátrico mais frequente e em todas as classes sociais. O tratamento deve ser sempre prolongado, não adianta tratar a depressão uma semana, 15 dias, um mês. O tratamento deve durar pelo menos alguns meses. Quando não, deve ser mantido por mais tempo, nos casos em que a doença recorre, no caso em que a doença volta com uma determinada frequência. Hoje, felizmente, a gente pode falar sobre depressão do ponto de vista médico e social. No passado, depressão era considerada como uma frescura daquela pessoa que não reage, que não faz questão de voltar à vida normal, que fica aí sem motivação para fazer nada, etc. Felizmente, essa interpretação ignorante da depressão hoje está sendo abandonada cada vez mais. Esses e outros aspectos da depressão nós vamos discutir com o Dr. Jairo Bauer. O Dr. Jairo é médico, psiquiatra e há anos vem trabalhando com a divulgação dos transtornos psiquiátricos de um modo geral. Jairo, fora dos estereótipos, o que é mesmo a depressão? A depressão é uma patologia, né? Um transtorno, uma doença crônica, recorrente, que atinge, de acordo com os estudos, aí, 18 a 20% da população mundial em algum momento da vida das pessoas, né? E basicamente, Drauzio, é uma alteração do humor, né? Uma tristeza profunda, uma falta de energia e uma falta de prazer, né? Que invadem todos os campos da vida do indivíduo, né? Então, provocando aí mudanças, alterações de comportamento, nas emoções, nas atitudes, com um impacto, né, bem importante no funcionamento do indivíduo, o funcionamento psíquico do dia a dia dele, funcionamento social, o funcionamento no trabalho, enfim. Né? Há quem diga que é uma espécie de nuvem ou de filtro escuro que se coloca na frente da vida da pessoa e ela passa a se relacionar com tudo e com todos a partir dessa perspectiva, Drauzio. É uma doença só ou é uma doença com vários aspectos e várias apresentações? São vários tipos de depressão, né? Várias apresentações. A gente está mais acostumado a trabalhar nessa perspectiva da depressão maior, né? Que é aquela depressão com sintomas clássicos, né? Tristeza, desânimo, alteração de apetite, alteração de sono, falta de prazer, de desejo de fazer as coisas, né? A gente pensa mais, né, quando a gente fala em depressão, nesse quadro de depressão maior, né, que pode ter intensidades variadas, durações variadas, mas a gente foca mais nesse tipo de depressão. Mas existem outros tantos tipos, né? Então a gente tem, por exemplo, a distimia, né, que é uma depressão crônica, com sintomas um pouco mais leves, basicamente desânimo, irritação e mau humor, que se confunde às vezes até com... as pessoas acham que é o jeitão da pessoa, é a personalidade dela, mas é uma depressão crônica e que a pessoa pode levar essa depressão por anos. A gente tem depressão pós-parto, por exemplo, que está associada, né, às alterações hormonais que acontecem e às alterações de vida que acontecem na mulher, né, nos dias ou nas semanas que se seguem ao parto. A gente tem depressão sazonal, né, mais comum no hemisfério norte, mas que também pode acontecer por aqui, que tem a ver aí com o encurtamento do dia, né, da exposição à luz solar, né. A gente tem depressão atípica, que, por exemplo, o indivíduo pode não ter tristeza e tem basicamente uma irritação, uma impulsividade, uma ansiedade, uma raiva generalizada, né. Então esse é outro tipo de depressão que a gente fala muito. A gente tem
as depressões psicóticas, né, que são depressões que são acompanhadas por episódios ou por fases de quebra de contato com a realidade, delírios, alucinações e por aí vai, né? Então, só para a gente ficar em alguns tipos de depressão, né, e para a gente entender que, na verdade, a gente está falando de um grupo, né, de patologias, de doenças, que podem ter aí causas e etiologias bastante variadas, Drauzio. Na verdade, o que a gente chama de depressão é um nome de vários transtornos psiquiátricos, né, diferentes. E todos levam esse rótulo de depressão, né? E quais são as causas principais? Drauzio, a gente tem uma predisposição genética, né, para um número variado, né, de casos de depressão. A gente tem um componente genético, ou seja, né, filhos de pessoas que têm depressão, né, tem um risco aumentado para ter depressão, né, então a gente tem diversos estudos, diversas linhas de investigação que vão nesse sentido, mas a gente sabe que não é só a genética, né? Por exemplo, as depressões que as mulheres enfrentam em algumas fases da vida, né, mostram para a gente que tem também, por exemplo, um gatilho hormonal, né, para alguns tipos de depressão. A gente tem estressores, né, que a gente chama de eventos, life events, né, eventos que podem acontecer na vida da pessoa, que também podem funcionar como um gatilho para a depressão. Uma perda, uma separação, um desemprego, um luto, né, pode ser um estressor para um quadro de depressão. Violência, abuso sexual, preconceito, situação de vulnerabilidade social muito, muito intensa, muito marcada, uso de alguns tipos de droga, álcool, cocaína, anfetaminas, algumas doenças, né, por exemplo, hipotireoidismo, alguns remédios para tratar algumas doenças, isso tudo também pode funcionar como um gatilho, né, para uma pessoa que, por exemplo, tem uma certa predisposição genética para depressão. Então, possivelmente uma combinação, né, de fatores, de causas que levam, né, ou que podem levar a um quadro de depressão. Uma doença tão complexa assim, Jair, com tantas possibilidades e que atinge a pessoa em muitas áreas, você como psiquiatra, quando você recebe alguém que diz, eu ando deprimido, quais são os sintomas que você mais valoriza? Porque às vezes está deprimida porque brigou com o namorado, ou porque é uma separação de um casal, essas coisas que acontecem na vida das pessoas, né? Mas quais são os sintomas que falam, não, aí eu acho que é um quadro depressivo mesmo? Geraldo, a pergunta é super boa, né? Eu acho que ela faz parte do dia a dia, não só do psiquiatra, mas de boa parte dos médicos, né, Geraldo? Porque, assim, a maior parte dos diagnósticos e mesmo dos tratamentos de depressão hoje não acontecem no consultório do psiquiatra, né? Acontecem no consultório do ginecologista, do clínico, do médico de família. Do ortopedista. Né? E aí, acho que assim, acho que o primeiro esforço é a gente tentar diferenciar o que é uma tristeza, né, que pode ter, né, algum desencadeante, que pode ser mais autolimitada, de um quadro de depressão. A tristeza da depressão é uma tristeza profunda, Drauzio. É uma falta de vontade, de desejo, de prazer em qualquer tipo de atividade. A gente chama até de anedonia, né, falta de vontade, de interesse em tudo. Né? Um humor depressivo, essa história que a gente falou, parece que tem um filtro na frente da pessoa e ela interpreta tudo a partir desse filtro, né? Tudo fica mais sombrio, fica mais difícil, fica mais pesado, né? Eu acho que o que mais chama a atenção da gente, Drauzio, é essa tristeza profunda, essa falta de prazer em qualquer tipo de atividade, até nas coisas que antes davam muito prazer para a pessoa, né? Alterações que a gente chama de marcadores biológicos, que a gente chama também, então, alterações de apetite, de sono, muito impactantes. A pessoa, muitas vezes, ela acorda às 3, 4 horas da manhã e não consegue mais pegar no sono, né? Algumas pessoas têm dificuldades em outras fases de sono. Tem gente que dorme o dia inteiro, gente que dorme às 6, 7 horas, de repente não tem mais vontade de sair da cama. Essa falta de cuidado consigo mesmo, sabe? Cortar o cabelo, fazer a barba, tomar o banho. Eu vou ficar assim porque não me faz diferença. Então, essa falta de cuidados, essa baixa na autoestima, eu acho que são as coisas que mais chamam a atenção da gente, e são coisas que estão aí com o indivíduo já há algum tempo, né? Não é uma coisa momentânea, de um dia, de uma semana, né? Elas vêm acontecendo há algum tempo. Você estava falando, eu estava lembrando de 2 casos que eu tive, de pacientes que eu não sou psiquiatra, né? Então não me procuraram por isso.
E uma delas dizia: olha, doutor, eu não tenho vontade de sair da cama de manhã. Eu só saio da cama porque também ficar deitado na cama é ruim. E vai ser ruim quando eu levantar também. E um outro paciente meu, que já tinha tido vários episódios de depressão, ele dizia: eu sinto quando ela chega. E quando ela chega, eu só aguento porque eu sei que com a medicação eu vou melhorar. Porque senão, para ficar desse jeito, não vale a pena continuar vivo. Esses são dados importantes, não é? Sem dúvida, né? É quase como se a depressão como uma dor, né? Uma dor de viver, né? Uma dificuldade, um peso insuportável de você levar em frente, né? E a gente está falando de dor muitas vezes também com dor física, né, Drauzio? Um dos diagnósticos, né, dessas pessoas que às vezes têm dores intermináveis físicas, sem origem, sem causa, muitas vezes isso também pode ser decorrente de um quadro de depressão, né? E aí acho que é um ponto super importante que você tocou, né, Drauzio? Porque tem gente, ainda tem muito preconceito em relação ao transtorno psíquico, né? E com depressão não é diferente, né? Então as pessoas confundem depressão com falta de vontade, com preguiça, com rebeldia, quando o indivíduo tem muita irritação, muita raiva, né? É curioso, né, que mesmo hoje, né, a gente costuma dizer, né, o indivíduo está jogando bola, futebol, machuca o dedo, em 15 minutos ele está no pronto-socorro fazendo raio-x, botando tala. Sofrimento psíquico, às vezes o indivíduo fica meses, anos desse jeito, né? E ele acha que ele tem que dar conta do recado, ou os outros acham que ele não tem nada. Ele é assim mesmo, né? E não é. O que é engraçado na depressão, engraçado, não tem graça nenhuma, mas o que é estranho na depressão é exatamente, eu brinquei, falei que muitas vezes é o ortopedista. Eu, como clínico oncologista, eu pego doentes tomando medicamentos antidepressivos há anos. E eu digo: escuta, mas quem foi que prescreveu esse medicamento? Eu torci o pé. Isso aconteceu uma vez, de uma paciente assim. Eu torci o pé, e aí o ortopedista me receitou esse antidepressivo. Eu falei: mas por que ele te receitou? Porque eu me queixei que eu estava muito triste, estava me separando do meu marido. E como é que você interpreta essas prescrições dadas para casos de pessoas que estão tristes por alguma razão, né? Eu acho que precisa de critério para medicar, né? O remédio, né, o antidepressivo, tem que ser usado, né, nas situações em que a gente, né, fez uma história, fez um diagnóstico correto, a pessoa tem um quadro impactante, e aí a gente usa o remédio para encurtar essa fase de depressão, ou para diminuir o impacto dos sintomas, para diminuir a intensidade dos sintomas. Aí faz sentido, né? Então a gente está prescrevendo um remédio no momento em que a pessoa está precisando. O que eu acho que às vezes na pressa do dia a dia, né, de muitos médicos, né, ela está reclamando muito, é a segunda ou terceira vez que ela vem aqui no consultório, ela está sempre reclamando que está desanimada, que está isso, que está aquilo. Você nem se ocupa de fazer um diagnóstico muito rápido, né? O médico acaba prescrevendo ali um antidepressivo e essa pessoa às vezes vai conseguindo essa receita e vai repetindo essa receita indefinidamente, né, quando na verdade ela podia até, né, se valer do benefício desse remédio se ele fosse bem dado por um período limitado de tempo, né, se ela estivesse fora de fase, por exemplo, né, ela poderia, né, fazer uma retirada gradual sob a supervisão do médico, e por aí vai. Eu acho que a gente tem uma questão importante de excesso de medicação, né, em relação a transtornos mentais, né? A gente precisa tomar cuidado com essa questão também da polifarmácia, né, Drauzio? Porque muitas vezes o médico começa a prescrever, não vai até o final das possibilidades terapêuticas daquele remédio, troca, né, queima o remédio, troca antes da hora, faz uma associação que às vezes não precisava fazer. Um único antidepressivo, em geral, né, ele dá conta, né, de 60%, 70% dos casos que vão melhorar com o remédio. Alguns casos são muito resistentes, né, e aí sim você precisa investir, né, no acompanhamento com um especialista, que vai fazer alguma combinação, propor alguma troca de remédio e tal, mas no geral, o que a gente vê é isso, há um excesso de prescrição, às vezes por muito mais tempo do que o paciente talvez precisasse, né, e às vezes queimando remédios, né, antes de esgotar a possibilidade terapêutica dele. Olha, nós, de outras áreas da medicina, temos métodos diagnósticos que nos dão muita segurança, não é? Eu tenho um paciente que aparece com um nódulo no pescoço. Ele faz uma biópsia, o exame é colocado, o tecido é colocado no microscópio e você tem o diagnóstico do que é aquilo, que dá bastante segurança para programar o tratamento. Na psiquiatria não existem
métodos diagnósticos claros, como esse que eu citei, não é? Isso não explica essa quantidade de diagnósticos equivocados? Drauzio, em parte eu acho que sim, né? E talvez também essa questão de que o diagnóstico às vezes exige, né, uma história cuidadosa, uma avaliação psiquiátrica feita, bem feita. Muitas vezes até o próprio psiquiatra precisa ver o indivíduo 2 ou 3 vezes, às vezes até mais, para ter certeza do que ele tem, né? Às vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico numa única entrevista, numa única consulta, né? É isso, né? Não tem um exame bioquímico, por exemplo, que vai dar para a gente com precisão essa certeza diagnóstica, né? O indivíduo tem depressão, o indivíduo tem ansiedade, né? Então a gente faz o diagnóstico baseado no relato, na história, na avaliação de sintomas, né? Às vezes a gente precisa de mais de uma vez para fechar esse diagnóstico. Esse cuidado é importante para que a gente não tenha, né? A gente não exagere no diagnóstico, não faça, né, um diagnóstico que não é necessário e que a gente possa tratar quem realmente precisa. Você acha que existe um excesso de prescrições de antidepressivos? Eu acho, Drauzio, apesar dos números que a gente falou, é muita gente que enfrenta a depressão na vida, em algum momento da vida. Eu acho que a gente tem muitas vezes um excesso de prescrições, e eu acho que muitas vezes também o tempo de prescrição, né? O indivíduo, ele começa a tomar o remédio, ele tem uma certa melhora, e aí ele deixa de ir ao médico, não faz o acompanhamento adequado, então ele pode ou descontinuar o remédio de uma hora para outra, que também não é bom, se ele realmente precisa, né? Ele pode ter sintomas, pode ter piora do quadro de novo, ou ele às vezes fica tomando remédio por muito tempo sem supervisão e orientação do médico. Isso não acontece só com antidepressivo, né? Isso acontece, por exemplo, com os benzodiazepínicos, né? Tem tanta gente que começa a tomar que devia tomar ali por 15 dias, 20 dias, e de repente você recebe paciente tomando benzodiazepínico, que são os ansiolíticos, né? Por 20 anos, 15 anos, né? Olha, Jairo, eu atendo em cadeias há muitos anos, você sabe disso, né? Eu vou às segundas-feiras, vou no Centro de Detenção Provisória do Belém. Você não imagina a quantidade de meninos, e na penitenciária feminina era o mesmo panorama, talvez até pior, para os quais se receitam benzodiazepínicos a longo prazo. Para lembrar para quem está nos assistindo, os benzodiazepínicos são aqueles todos que terminam em pan, clonazepam, diazepam, etc. E são medicamentos que têm que ser usados, como você disse, por um período muito curto, não é? E essas pessoas ficam tomando durante anos e anos. Qual é o risco de fazer isso, hein? Drauzio, esses remédios, assim, que o pessoal popularmente chama de tarja preta, né? Mas tem outros que não são tarja preta, mas que também são ansiolíticos, que também podem provocar esses impactos, né? Dependência é um deles, né? O indivíduo não consegue ficar sem remédio e aí precisa de doses cada vez mais fortes para ter o mesmo efeito, né? Dependência e habituação. Alguns trabalhos mostram que o uso no longo prazo de alguns medicamentos, como os benzodiazepínicos, pode ter um efeito prejudicial à saúde dos nossos neurônios, né? Quer dizer, talvez casos de processos oxidativos nos neurônios, que podem levar eventualmente a um quadro de demência, ou podem ser mais um fator, né, numa cadeia, uma cascata que pode levar a um quadro de demência. A gente precisa usar com moderação e, né, na dose e no tempo corretos, né? O uso desses remédios no longo prazo, sem nenhum tipo de controle, expõe o indivíduo a uma série de riscos, né? Por exemplo, o indivíduo que toma benzodiazepínico o tempo inteiro, mistura com álcool, pode ter, por exemplo, uma potencialização de efeitos, pode, por exemplo, entrar em alguns quadros de amnésia, né, por conta dessas associações ou de um excesso de medicamento. Enfim, né, uma série de riscos que mostram que, certamente, esse uso devia ter sido interrompido antes, né? Apesar das receitas e do endurecimento, da exigência de algumas receitas, esses pacientes às vezes conseguem essas receitas, né? Às vezes com colegas mesmo. Canso de ver esses casos assim, não só em consultórios particulares, como no SUS, não é? Muito frequente você vê as pessoas, vai lá e troca a receita, acabou a validade, faz outra receita, outra prescrição, não é? E sabe o que me deixa mais preocupado com essa história, Jair? É que até onde eu conheço, e eu não conheço muito, é claro, você estuda isso com muito mais profundidade, mas até onde eu conheço, nós não sabemos, nós não temos estudos que mostrem o que vai acontecer com essas pessoas 20, 30, às vezes 40 anos depois de ter
mantido essas medicações todos os dias, não é? As drogas mais clássicas, né, os remédios mais clássicos, né, eles estão aí desde os anos 60, 50, né, então a gente tem, né, um corpo de informações maior, tal, então agora tem muito medicamento novo, né, que a gente ainda não tem essa história de 30, 40 anos de evolução de um paciente usando esses medicamentos por tanto tempo, né? Pensando que o nosso sistema neuronal é super plástico, né? Quer dizer, o que a gente faz, o nosso comportamento tem a ver com a plasticidade, mas também o padrão de comportamento também pode interferir na forma como esses neurônios se relacionam, enfim, né? E se remodelam o tempo todo, né? O uso de um medicamento de longo prazo pode prejudicar, né? Sem dúvida nenhuma, a estrutura neuronal, o contato entre essas células e expor o indivíduo a alguns riscos no futuro mesmo, né? O Brasil, como os Estados Unidos, são países que o uso de muitos desses medicamentos são feitos de uma maneira muito comum, né, Drauzio? De uma maneira muito prevalente, né? Estava lendo outro dia um artigo do New York Times, assim, que falava da polifarmácia hoje para jovem, para adolescente, né? Então, você tem, às vezes, sob a supervisão de uma professora na sala de aula, e eu vou te falar, em São Paulo, assim, muitos colégios, a gente tem esses mesmos relatos, e a professora tem que, de alguma forma, controlar o uso de medicamentos psiquiátricos para, às vezes, 20, 30% dos alunos, às vezes até mais, assim, e não é, às vezes, um só remédio. A gente precisa cuidar do diagnóstico, a gente precisa limitar, né, o diagnóstico, o tratamento para aqueles casos que eles são, né, realmente necessários, de uma forma que a gente saiba que vai ser benéfico para o indivíduo pelo tempo que for programado, né. É lógico, tem indivíduos que têm depressões recorrentes que vão precisar tomar medicamento a vida toda, não tem jeito, uma doença crônica, né? Então, o indivíduo que teve uma única fase de depressão na vida tem 50% a mais de risco, de chance de ter outra. O indivíduo que já teve duas tem 70% a mais. O indivíduo que já teve três tem 90% a mais de risco de ter uma nova fase, e assim por diante. Ou seja, algumas pessoas vão precisar usar estabilizador de humor, vão precisar usar talvez antidepressivo de uma maneira mais prolongada, mas essa não é a maior parte dos casos, né? Muitas vezes você vai usar por um tempo limitado, né? E o mesmo benzodiazepínico, às vezes nas fases mais agudas, também por um tempo limitado, né? E depois, né, na medida do possível, que o indivíduo consiga ficar sem os medicamentos, né? E aí a gente tem outras formas, né? A gente tem psicoterapias, né, para tratamento de depressão, uma série de mudanças de hábito de vida que podem fazer muito bem, né, também para o indivíduo que tem depressão. Então, por exemplo, atividade física regular, né, considerado um potente aliado, né, no combate aos quadros de depressão, e também para quem tem uma depressão instalada, você precisa usar remédio por menos tempo e menos dose. A questão, por exemplo, do indivíduo aprender a se reconhecer e a manejar o seu estresse, fazer meditação, por exemplo, mindfulness. Então, são algumas das possibilidades, né, de outras abordagens que podem também beneficiar o indivíduo que enfrenta quadros de ansiedade ou de depressão. Como você analisa o impacto da Covid-19 nos quadros, nos transtornos psiquiátricos, entre eles a depressão? A gente tinha uma prevalência muito alta, né, de de quadros de depressão, de quadros de ansiedade, já antes da pandemia, né? O Brasil é considerado pela OMS um dos principais celeiros do mundo de depressão e de ansiedade, né? E boa parte dessas questões a gente consegue explicar ou entender por conta, né, dessa desigualdade social, das vulnerabilidades sociais dos indivíduos, preconceitos, violências, né? Isso tudo são estressores ambientais potentes aqui no Brasil, né? Então, eu tenho plena convicção que se a gente melhorasse as condições sociais das pessoas, as condições econômicas, a gente ia ter um impacto profundo, né, nessas questões de depressão e de ansiedade aqui no Brasil. Esse é um ponto, né? Com a pandemia, tudo isso ficou muito mais aumentado, né, Drauzio? Então, a gente tem aí o medo, o receio, as separações, os lutos, as perdas. No caso dos adolescentes, por exemplo, a questão do isolamento social, da perda de vínculos com os colegas, o afastamento, né, das relações sociais nas escolas. Tudo isso contribuiu, né, para um adoecimento psíquico maior, né? As mudanças de rotina, né? Então,
toda essa parte, essa mudança de hábitos e de rotinas, né, de alguma forma, estressaram muito essa questão, esses gatilhos sociais. A gente tem também o vírus mesmo, com um tropismo ali, né, pelo sistema nervoso, e é possível desencadeamento de um quadro inflamatório nas nossas células nervosas, que também pode trazer um aspecto, vamos chamar assim, orgânico, né, para os quadros de depressão. Uma piora, né, das condições sociais mesmo da população, né, menos dinheiro, mais fome, mais desemprego, então tem todo esse lado social, né, e a gente tem todas as mudanças de rotina, né, com medo, perdas, luto e distanciamentos, isso tudo também impactou muito, né? Então a gente tem, de uma maneira geral, né, pelo menos boa parte dos trabalhos feitos aqui no Brasil mostram isso, né, índices maiores, né, mais evidentes, né, de transtornos como ansiedade e depressão. Jairo, a depressão atinge todas as classes sociais igualmente? Drauzio, ela atinge todas as classes sociais. As classes sociais que estão mais expostas às questões das vulnerabilidades, né, elas são mais impactadas. O indivíduo que tem dificuldades econômicas muito evidentes, o indivíduo que vive em situação de rua, o indivíduo que é exposto a situações de violência, ou de insegurança, o indivíduo que é vítima de preconceito, de bullying, de discriminação, né? Esses indivíduos todos, né, eles são mais expostos a esses gatilhos e, portanto, né, os transtornos mentais podem aparecer numa frequência maior, né? Então, se você pensar, por exemplo, na população LGBTQIA+, né, é uma população que a gente sabe que tem riscos de adoecimento psíquico maior do que a população geral, e muito disso ligado a essa questão da exclusão, do preconceito, da discriminação. Então, ela atinge, sim, a todos, né? A gente tem depressão em todos os estratos sociais, né? Nas mais diferentes pessoas, mas ela conversa, ela dialoga muito proximamente com as questões que envolvem preconceito, violência, vulnerabilidades e exclusões. Quer dizer, essa história de dizer, ele está com a vida feita, por isso que está aí deprimido e tal, se tivesse que pegar o ônibus, trabalhar, ou pegar uma enxada para carpir, estaria tudo bem. Isso é um mito, não é, Jair? Isso é um mito. Todos nós, né, a gente já atendeu, né, ao longo da nossa vida, assim, pacientes do ponto de vista socioeconômico são super privilegiados e tem quadros de depressão muito sérios. De uma maneira geral, os transtornos psiquiátricos podem acontecer em qualquer estrato econômico. Fala um pouquinho sobre o tratamento, assim, em linhas gerais, quais são os cuidados que quem está fazendo ou vai fazer um tratamento medicamentoso para depressão, quais os cuidados que ele deve ou ela deve observar? Eu acho que é importante a gente saber que a pessoa que vai fazer esse tratamento para depressão precisa estar, né, assistida por um profissional de saúde, né? E isso pode acontecer nos consultórios particulares, isso pode acontecer no SUS, né? A gente sabe que o SUS, a maior parte das unidades tem um atendimento em psicologia e muitas vezes os CAPs, né, os Centros de Atendimento Psicossocial também tem os especialistas que podem atender as pessoas que estão, né, com questões de depressão. Então, acho que o primeiro cuidado é estar acompanhado por um especialista. Segundo, saber que, de uma maneira geral, né, os tratamentos com a medicação antidepressiva, eles demoram alguns dias ou até algumas semanas para começar a funcionar. Existe todo um processo de readequação, né, dos níveis de neurotransmissor e da sensibilidade, né, dos neurônios a esses neurotransmissores. Então, a gente leva, em média, uns 15, 20 dias para ter um efeito bom depois que você já chega numa dose efetiva. Então, tem que ter um pouquinho de paciência no começo. Outro cuidado, Drauzio, as pessoas que estão em risco de suicídio, muitas vezes elas têm uma inibição de comportamento muito grande em função do grau da depressão, né? Quando elas começam a tomar um remédio, muitas vezes a desinibição psicomotora acontece um pouco mais rápido do que a ideação, né, suicida. Então, principalmente essas pessoas que estão em risco de suicídio precisam de um contato muito próximo com alguém que está o tempo inteiro com elas, porque em algum momento nessa transição elas podem ter, né, acesso, podem estar mais desinibidas do ponto de vista psicomotor e ainda com uma ideação muito forte. Então, precisa de um cuidado também nesse momento.
Efeitos colaterais podem acontecer, né? E normalmente eles acontecem principalmente nesse início de tratamento, né? De novo, nessa fase de adequação, né? A essa questão de neurotransmissão. Então, podem aparecer, né? E aí é importante esse contato com o médico para entender como lidar com esses efeitos colaterais. Seguir as orientações, aumentar a medicação gradativamente, né? À medida que o especialista recomenda, e na hora de descontinuar a medicação, também não dá para largar tudo e sair correndo e parar de uma hora para outra. Via de regra, essas medicações têm que ser interrompidas gradativamente para evitar, né, um efeito rebote, um desbalanço dos neurotransmissores que pode causar efeitos colaterais muito sérios e até uma piora de um quadro que já estava estabilizado, né? Eu acho que os antidepressivos têm uma armadilha na qual muitos pacientes caem. Eles, em geral, como você disse, levam dias, às vezes semanas, para funcionar, para você ter um efeito benéfico e começar a melhorar do quadro depressivo. Por outro lado, os efeitos colaterais, esses aparecem nos primeiros dias, não é? Boca seca, às vezes um pouco de tontura, tudo isso vai melhorar, mas a pessoa começa a sentir, está se tratando há uma semana. Eu não tinha tontura, agora estou tonto. A minha boca está seca, eu estou com o intestino preso e não melhorei nada da depressão, e aí para de tomar a medicação. Aí alguém diz que está tomando um outro antidepressivo e que está bem. Ele arranja um jeito de tomar esse outro antidepressivo, onde vai repetir a mesma história, não é verdade? É um clássico, né? Porque muitas vezes o paciente chega para você e fala assim, ó, já tentei tratar a depressão 2 vezes, não adianta me dar remédio porque o remédio só me piora. E é isso que você falou, né? Não é o remédio que piora o indivíduo, né? Os efeitos colaterais aparecem antes, em geral, né, dos efeitos benéficos, né? Então, por isso precisa ter um pouquinho de paciência, de persistência, esperar um pouquinho, né, aumentar a dose, né? Porque as pessoas respondem de formas diferentes, né, às diferentes medicações. Recentemente saiu um estudo grande, né, Drauzio, questionando, né, a eficiência dos antidepressivos na mediação, né, da serotonina, né, no aumento da serotonina, o quanto esse aumento de serotonina realmente teria um efeito, um impacto importante na melhora da depressão, né, e questionando, né, essa função dos antidepressivos, principalmente esses inibidores de recaptação de serotonina, que é uma geração, né, de antidepressivos ali dos anos 90, 2000, né, fluoxetina, paroxetina e por aí vai, né. E aí acho que é importante a gente entender, Drauzio, que não é só aumentar o neurotransmissor, né, mas todo esse balanceamento que ele faz é que a gente ainda não sabe muito bem como funciona, Drauzio, né, a gente ainda não tem ferramenta para dizer, ó, ele vai aumentar esse neurotransmissor e vai melhorar esse receptor X. A gente não sabe, né? Mas o que a gente sabe é que ele provoca, de alguma forma, um rebalanceamento desse sistema de neurotransmissão e o indivíduo, 60%, 70% dos indivíduos melhoram com o único antidepressivo, né? Não derrubou por terra, né, essa história que antidepressivo não faz efeito. Não, antidepressivo continua sendo uma estratégia muito importante de abordagem, desde que a gente tome esses cuidados que você falou aí tão bem. A duração do tratamento. Vamos pegar um caso inicial, a pessoa começou a se sentir deprimida e realmente estava e procurou rapidamente atendimento psicológico. E um caso grave, desses casos, como você disse, que a doença vai e volta várias vezes. O que muda no tratamento desses dois grupos de pessoas? Por exemplo, alguém que está tendo, por exemplo, uma primeira fase de depressão, né, com sintomas não tão impactantes, né, não está com uma depressão psicótica, por exemplo, mas tem uma depressão que merece um tratamento farmacológico, né, se a evolução é boa, a gente tende a trabalhar aí, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de médico para médico, mas aí, pode colocar aí de 3 a 6 meses, pelo menos, de antidepressivo, e alguns médicos um pouco mais conservadores vão falar de 6 meses a 1 ano de antidepressivo. Isso, né, num caso, né, mais limitado, primeiro episódio, por exemplo. Agora, um paciente que já teve 3, 4 situações de depressão,
E cada vez que tem uma depressão, essa depressão impacta profundamente a vida do indivíduo, a ponto dele não conseguir sair de casa, não conseguir trabalhar, ter dificuldade de sair da cama, esses casos graves que a gente falou, né? Então, muitas vezes esse indivíduo vai precisar tomar remédio, talvez, né, pela vida toda. A gente passa a entender a depressão nessas situações como uma doença crônica, né? O indivíduo que tem hipertensão vai precisar possivelmente tomar remédio a vida toda, o indivíduo, ou uma boa parte da vida, o indivíduo que tem diabetes, idem. Então, o indivíduo com essa depressão recorrente, nesse nível, né, pode precisar tomar remédio, e muitas vezes, não necessariamente o antidepressivo, mas o estabilizador de humor, por exemplo, durante boa parte da sua vida ou, né, a sua vida toda. Tem gente que melhora, né, depois de 10, 15 anos tratando, né, o indivíduo passa por um outro momento de vida, uma maturidade para lidar com a questão da depressão de uma outra forma, uma percepção, né, que nem aquele teu paciente que você falou, eu sinto quando ela está chegando. Né? Então, esse indivíduo que sente quando ela está chegando e que lida bem com a questão da medicação, talvez é um indivíduo que possa ser medicado só nas fases, né? Não precisaria tomar remédio o tempo inteiro. Mas o que a gente vê é que as pessoas às vezes ficam resistentes, deixam de tomar remédio, pior. Então, nessa situação, talvez pensar, né, em uma medicação mais de longo prazo, ou talvez, né, com uma medicação de uso contínuo, pode ser uma perspectiva para algumas situações, sim, Brasil. Você já falou, mas eu gostaria que você ressaltasse qual é o problema daqueles que chegam no momento e falam: ah, eu estou bom, acabou a depressão, já estou tomando medicamento há um mês e chega, ele para de tomar, não fala com o psiquiatra. Que riscos ele corre? Se ele parar de tomar o remédio de uma hora para outra, ele pode ter uma piora, né, dos sintomas, né, por conta desse equilíbrio aí que a gente falou da neurotransmissão. Se o indivíduo larga o remédio de uma hora para outra, ele pode ter um impacto, né, agudo ali nos seus neurotransmissores e durante alguns dias ele ter uma sintomatologia bastante desconfortável e bastante importante. Ele pode também ter uma piora, se ele ainda não tinha esgotado esse ciclo de tratamento, ele pode ter uma piora, né, do seu quadro. Então, ele que já estava estabilizado pode recidivar, e às vezes recidiva no nível mais grave do que no anterior. Então, vai precisar, às vezes, de mais medicamento, por mais tempo, associação de medicamentos. Não é incomum que esse indivíduo fale, esse remédio não faz mais efeito, né, e aí, às vezes, vai ter que trocar ou associar com outro medicamento. Essa é uma decisão que não dá para tomar sozinho, né? Tem que ser conjuntamente com o médico, que vai explicar, vai avaliar, vai mostrar como ela pode ser feita, né? Para evitar, né, esse tipo de situação aí que pode ser pior para o indivíduo. E além do tratamento medicamentoso, que medidas você acha que a pessoa deve adotar? Que mudanças no estilo de vida podem melhorar ou podem colaborar para um controle mais rápido? Atividade física regular, né, a gente sabe que tem um papel importante, principalmente a atividade do tipo aeróbica, para a redução dos episódios de depressão ou para encurtar esses episódios, ou até para diminuição do nível de remédio que o indivíduo precisa tomar. Qualidade de sono e quantidade de sono é muito importante, uma alimentação saudável, né, e manejo de estresse. Esses 4 pilares são muito importantes quando a gente pensa em qualidade de vida para impacto positivo, né, na questão da saúde mental. Eu acho que o indivíduo que tem uma depressão, né, acho que todo mundo, né, se beneficiaria de uma psicoterapia, mas o indivíduo que tem uma depressão ou enfrenta um quadro de depressão tem um motivo a mais, né, para fazer pelo menos um ciclo de psicoterapia, entender o que está acontecendo, como que ele lida melhor com as suas questões, o que ele teve de gatilho na vida que pode ter precipitado ou piorado no quadro de depressão, como ele lida com essas questões, com o entorno todo. Você sabe, Drauzio, às vezes nos quadros graves de depressão, o indivíduo tem a volta é muito complicada, né? Ele se afastou dos amigos, ele às vezes terminou a relação afetiva dele, ele saiu do emprego, passa a se considerar menos apto que os outros para fazer as coisas, ele tem uma questão de autoestima importante. Então, de novo, como é importante, né, essa questão da psicoterapia para que ele possa voltar de uma forma melhor, né? E aí tem diversas técnicas e possibilidades, né? Há casos que você recebe e você diz: olha, a sua depressão é uma depressão leve, eu acho que você não precisa de medicamento, vou te encaminhar para a psicoterapia e aguardar o resultado da psicoterapia antes de te medicar?
Sim, é possível sim, Drauzio. Se você consegue entender ou perceber claramente que o indivíduo não corre nenhum grande risco naquele momento, que a sintomatologia é leve, que ele pode se beneficiar de um processo de autoconhecimento, né, para superar uma fase inicial de depressão, é um caminho, né? Existem linhas de terapia, como as terapias cognitivo-comportamentais, que, de alguma forma, elas fazem com que o indivíduo aprenda a lidar com as suas questões e poder, né, atravessar essa fase mais difícil de uma maneira um pouco mais tranquila. E, via de regra, assim, se você tem, né, depressão, a ponto do indivíduo, né, tá sofrendo e tem uma certa pressa, uma certa urgência para melhorar, né, às vezes essa associação de psicoterapia com medicamento por tempo limitado é um caminho importante também, né? Mas sem dúvida nenhuma, a psicoterapia é fundamental aí para essas abordagens todas, né? Você sabe, eu gosto muito de correr e corro há muitos anos. E eu, quando eu termino de correr, enquanto estou correndo não, estou só sofrendo, né? Mas quando eu termino de correr, às vezes me dá uma sensação de bem-estar, sabe? Você, que dura horas. Você vê, aquele dia vai ser um dia diferente dos outros, porque você vai se sentir muito melhor. E eu dizia isso para os colegas psiquiatras, eles diziam, olha, atividade física é fundamental nos quadros de depressão. Eles diziam, olha, talvez seja, mas não há nenhuma demonstração científica ainda. Eu estou falando de 10 anos atrás ou mais. Nós temos demonstração científica de que a atividade física tem um efeito antidepressivo? Os trabalhos mostram para a gente que quem tem, né, e são trabalhos efetivos, assim, que comparam grupos de pessoas que fazem atividade física com grupos de pessoas que não fazem atividade física regular. E óbvio, né, aquela questão toda, quando a gente fala de uma doença multifatorial, você tem, né, é difícil você isolar todos os fatores, né, para fazer uma análise estatística mais confiável, né? Mas, assim, o corpo de evidências sugere fortemente para a gente que sim, hoje é quase um consenso que a atividade física é um ponto fundamental, né, para a qualidade de vida do indivíduo e para a questão de saúde mental dele. E aí você vai falar assim, nossa, mas como você vai convencer um indivíduo deprimido a correr? Já é difícil a gente correr sem estar deprimido. Pois é. Então, eu acho que assim, é muito mais essa incorporação dessa prática no dia a dia, na vida do indivíduo, né? Mas uma estratégia de prevenção e de diminuição do risco de uma nova fase. Óbvio que o indivíduo em depressão profunda, você não vai conseguir fazer ele correr, mas à medida que ele começa a melhorar, né, introduzir pouco a pouco essas questões na vida dele, isso é muito importante. E lembrando que pacientes mais velhos, né, que muitas vezes estão com o uso de antidepressivos, precisam também, né, ter uma avaliação cardiológica adequada, porque muitos desses remédios também, né, têm impactos na nossa saúde de uma maneira geral. Então, a gente precisa também de uma avaliação, né, cardiológica para saber que o indivíduo pode tomar aquele remédio naquela quantidade e que o indivíduo pode estar fazendo atividade física, né, na vigência do uso daqueles medicamentos, né. Jairo, muito obrigado. Você é sempre muito didático e faz um trabalho muito importante nessa área que eu acompanho há décadas, embora você não tenha tantas décadas de vida assim. Muito obrigado. Drauzio, muito obrigado, né? Você sabe que eu sempre adoro falar com você, né? Eu já te falei assim, que eu aprendi a fazer o que eu faço com você, né? Você sabe disso, você é o responsável. Imagina, você foi muito mais longe. Muito obrigado, viu? Um grande abraço e espero que a gente se encontre ao vivo em cores em breve. Ótimo. Eu conversei com o Dr. Jairo Bauer, que é médico, psiquiatra, que praticamente todas as pessoas conhecem e que faz um trabalho de divulgação da psiquiatria que é muito importante. E esse tema depressão é um tema da mais alta importância. A Organização Mundial da Saúde, antes da epidemia de Covid, já calculava que depressão seria a maior causa de absenteísmo no trabalho a partir de 2020. Nós já estamos em 2022. Não é uma doença de quem não tem o que fazer, não é uma doença que poupa uma determinada classe social, é um transtorno psiquiátrico muito frequente e que tem tratamento. E que esse tratamento permite que as pessoas toquem a vida para frente, como todos nós.